Olá, eu sou o Luiz e este é o canal Mão no Livro. Voltei para conversar com vocês sobre o incrível Dois Irmãos do Milton Ratum. Esse livro que eu terminei faz alguns dias e estava só esperando o final de semana para poder gravar o vídeo para vocês. E eu amei este livro, estou tendo sorte, seguido literatura nacional de qualidade, excelente qualidade, diga-se de passagem. Mas antes, algumas informações. Hoje, aqui em São Paulo, no Mirante 9 de Julho, eu encontrei a Rita, o Volney e o Felipe. Vou deixar o link do canal aqui do Felipe e o da Rita, como se precisasse. Pitoniza dos Balangandãs. Rita, um beijo, eu adorei te encontrar. E Ju, faltou você aqui. Já pensou? Nós quatro ali no Mirante do 9 de julho, aí no Rio de Janeiro você leva a Rita pra ver o Pão de Açúcar. Aqui a gente pega uma avenida 9 de julho, fica sentado numa escada olhando pra ela. Coisa de paulistano, tá bom? Adorei encontrar vocês, beleza? Fora isso, o que eu tenho pra falar? Minha parceria com a Companhia das Letras começou definitivamente. E aí demorou um pouquinho, mas eles sempre avisam que pode demorar um pouco mesmo. Eles mandaram, perdão, acabei de comer pizza. Eles me mandaram um e-mail com a lista de livros, tá? Assim funciona para quem quer saber. Eles mandam uma lista com livros. A gente tem um determinado período para entregar a resenha, só que não é tão rigoroso assim. Eu não sei como é nas outras, eu só tenho com a Companhia das Letras, e eu não sei como é com as outras, mas eles são bem bacanas, tá? E aí eu pedi pra trocar. Ó como eles são fofos. Eles trocaram por esse aqui do Mauro Ventura, o espetáculo mais triste da Terra, o incêndio no Gran Circo norte-americano. Obrigado, Companhia das Letras. E eu já comecei a ler, tá? Triste, nossa, mas muito bem escrito, tô adorando já. O que mais que eu fiz? Influenciado pela resenha do Hilário, do canal Leitura de Cabeceira, eu comprei Americaná, da Chimamanda. Como é que ele pronuncia isso? Eu sempre dou uma travada, tá? Chimamanda Ngozi Adichie. Acho que é isso. Ela. E gostei muito da resenha dele, fiquei bem interessado, curioso para ler de verdade esse livro. E aí tá aí, Hilário. Obrigado por desfalcar o meu orçamento, tá? Deus abençoe. Qual mais? Eu comprei hoje da Patti Smith, Linha M. Eu já li Só Garotos, que é lindo, maravilhoso. E aí comprei Linha M, já tava para comprar faz um bom tempo, peguei um preço bom. Esse aqui eu dei pro Felipe de presente, o arquiteto de Paris. Ele gosta muito de história sobre nazismo, Segunda Guerra Mundial, e ele faz arquitetura, então juntou os dois, eu dei de presente para ele. Como é que é o nome do autor? Charles bom, é francês, Charles Beffour. Ô Tami, me ajuda a pronunciar isso aqui, ó. A Tami faz francês, ela é chique, tá bom? Depois você me fala como é que pronuncia isso aqui. Mas enfim, dei de presente para ele. E na mesma pegada, já que é Segunda Guerra Mundial, nazismo, eu peguei a biografia do Bigodinho, que eu já queria comprar faz um tempo, peguei um preço bom. Teve uma promoção na Amazon, mas eu acabei perdendo. Então, pra não acabar deixando esse tipo de livro, eu tenho medo de sumir, sabe? Depois ficar muito caro. Aí eu acabei comprando. Quando eu vou ler, sabe-se lá Deus quando, tá? São 1.200 páginas. É livro de não ficção. Apesar que o livro se for bom igual o Longe da Árvore, até que vai, mas enfim. Vamos falar sobre o outro livro, que é o que importa? Bora! Milton Ratum, amazonense, descendente de libaneses, escreveu esse livro sensacional, passado em Manaus. A história é de 1920, década de 20 até o início de 70, final de 60. E a princípio você acha que vai contar a história de dois irmãos que se odeiam, Esaú e Jacó, Caim e Abel. E não, é só uma parte da história. Isso aqui é um livro de uma tragédia familiar, que começa com a paixão incrível, avassaladora entre o Halim e a Zana. A Zana era filha de um dono de restaurante, e o Halim se apaixonou por ela, era um vendedor ambulante, se apaixona por Zana, faz de tudo para conquistar. Ela é um pouco reticente, mas acaba cedendo. Eles se casam, tem primeiramente dois filhos gêmeos, o Omar e o Yaqub, e o Omar é o mais novo, chamado de caçula. E depois uma terceira, que é a Rania. Mas antes de chegar nisso, a gente começa falando da narração, tá? A narrativa é feita em primeira pessoa por um dos meninos da casa, mas não é um dos irmãos. É uma das pessoas da casa. E ele é filho de um dos irmãos, que a gente não sabe quem é. Ele está tentando descobrir a história dele, na verdade. Portanto, neto do Halim. E o Halim está contando histórias para ele. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente está vendo dois pontos de vista distintos, para até chegar a uma ideia da realidade. Além disso, essa história, ninguém é inocente. Não há um personagem inocente. Nenhum é 100% bom. Ninguém é bom, né? Mas 100%. Mas não há nenhum personagem que seja extremamente cativante para você.
São personagens ótimos, incríveis, verossímeis. Você encontra a Zana na esquina, o Halim também. Mas enfim, não é um personagem. Talvez o filho, o narrador eu tenha, porque ele tem uma relação com essa família muito meio que distante, muito próxima. Ele é filho da empregada, que é uma indígena, Cunhatã, né? Quando é índia é Cunhatã, quando é menina é Curumim. Ela morava num convento, num orfanato, e foi adotada pela Zana. Eu não gosto de ficar segurando não, tá? Vamos lá. 262 páginas, Companhia das Letras, fonte boa, pá! Voltando a falar, o narrador vai contando aí pra gente a história da paixão entre a Zana e o Halim. Quando eles se casam, logo em seguida o pai dela morre e ela faz uma exigência ao Halim: eu quero ter 3 filhos. Ele acaba cedendo porque eles fazem muito sexo. Ela é louca por fazer sexo com ele e ele também. E eles fazem loucamente. Em qualquer lugar da casa, seja na frente de quem for, eles estão fazendo sexo. É impressionante. Só que quando nascem os filhos, as coisas vão ficando diferentes. Quando nasce o caçula, depois, logo após o nascimento dele, ele tem uma certa complicação. E aí isso seria uma justificativa para a mãe preferir o caçula ao Yaqub, que é o mais velho. Então é o Omar, o caçula, e o Yaqub, o mais velho dos gêmeos. E aí cria o quê? Uma diferença entre os dois. Eles vão crescendo, são personalidades completamente distintas. O Yaqub é mais circunspecto, mais caladinho, mais covarde. E o Omar não, é expansivo, corajoso. Eles arrumam uma briga por conta de uma namoradinha numa sessão de cinema. E como consequência, o Omar faz um talho no rosto do Yaqub com uma garrafa. Isso é uma tragédia na família. E como é que ele resolve isso, o Halim? Eu vou mandar os 2 filhos para o Líbano. Só que na verdade é uma atitude bastante egoísta. Ele não quer resolver o problema dos 2. Ele quer, na verdade, ficar sozinho com a Zana. Pra quê? Pra fazer sexo. É isso mesmo. Ele queria a Zana só pra ele. Só que a Zana não deixa. E o Yaqub vai sozinho pra lá. 5 anos depois ele volta. E a mãe tem aquela expectativa de que os irmãos vão voltar a ser quem eram. E eles nem foram pra chegar a voltar a ser quem eram. Então o livro é todo nisso. É a sensação de que a mãe tem de que os filhos vão se reconciliar. Só que ela não ajuda em nada para isso. A primeira página do livro, a segunda página, ela fala assim, a gente já sabe que ela vai... assim, ela morrendo, e ela pergunta: meus filhos se reconciliaram? Então a gente já sabe que o Halim morreu, ela morreu, e eles não se reconciliaram. Ou se isso acontecesse, seria só depois disso. Mas não aconteceu, tá? Já vou fazer um spoiler. Mas imagina, vindo de Milton Ratum, você acha que 2 irmãos iam terminar numa rede, né? Abraçados, conversandinho? Não iam mesmo, de forma alguma. Ia ser um aspecto bíblico mesmo, né? Aliás, isso um dos irmãos diz, né? Que o destino deles seria épico, bíblico. Quando o Yaqub volta, ele volta uma pessoa diferente do Líbano, já perto dos seus 17, 18 anos. Depois ele vai para São Paulo estudar, ele é bom em matemática, entra na Politécnica, na USP, e se torna engenheiro. Ele não quer nenhum dinheiro do pai, ele quer ser uma pessoa independente. Que a princípio você acha isso como uma característica, uma virtude, mas nem tanto, tá? Nem tanto. Ele tem um plano para a vida dele que a gente vai percebendo aos poucos. O Omar não, o Omar já é bêbado, só quer saber de mulherada, de putaria, mas ao mesmo tempo que você tem muita raiva dele, você às vezes fica com pena, porque, por exemplo, a mãe castrava muito ele. A insinuação de incesto, tanto entre a mãe e o filho, quanto os irmãos e a Rania, é muito evidente. A Rania é completamente, talvez isso passasse pela cabeça dela, de que o homem da vida dela fosse um dos irmãos, tanto que ela fica solteirona, né? Ela conhece o homem, que eu não vou falar quem é, mas ela fica solteirona por isso. Talvez a único homem da vida dela poderia ser um dos 2 irmãos. É uma família em que cada um tá vendo o seu interesse. O Yaqub tá pensando num modo de demonstrar que ele é tão interessante quanto o Omar, e que é muito mais responsável, e que ele pode até se vingar, inclusive. A Rania quer os irmãos perto, porque ela tem uma relação incestuosa. O pai quer a Zana por perto apenas, então quanto ele conseguir afastar os filhos, ele vai ficar feliz. A Zana só tem olhos pro caçula. A empregada vive assim, a Domingas, que é indígena, ela é inclusive mãe do narrador. O nome do narrador a gente só descobre quase no final do livro, viu? Outra coisa que me achou, eu fazendo parênteses, o que era um pouco triste da relação entre o narrador e a mãe, Domingas, ele trata ela por Domingas. Ele não vai dar, aos poucos ele vai mudando pra mãe e tal, mas a grande maioria ele chama Domingas fez tal coisa, Domingas chegou. Isso mostra que ele não tinha uma relação tão forte assim de afeto com a mãe dele. Talvez porque ele não soubesse os pais, quem era o pai. Ela não contava quem era o pai, ele insistia, não é?
Ou seja, a história de uma tragédia familiar, tá bom? Passada no Amazonas. Tem umas descrições lindas sobre a cidade, a zona portuária, os cheiros, o peixe. Ele descreve muito bem a cidade. Eu tenho uma péssima capacidade de criar imagens na minha cabeça. Eu não tenho uma boa criatividade. Todos os personagens que eu imagino na minha cabeça, quando eu leio livros, eles não têm rosto. Nenhum tem rosto. Não consigo imaginar o rosto dos meus personagens. Mas ele descreve muito bem a cidade, assim. Eu consegui a casa, a feira onde eles iam, um restaurante onde eles vendiam. A Hannah era dona do restaurante, depois ela muda para uma loja. Mas olha, gente, que livro incrível, que história bacana, bonita, assim. É uma tragédia, mas enfim, a gente gosta de tragédia também, né? Que recomendadíssimo, assim. Porra, Milton, que bacana, assim. Que livro sensacional. E é tão bom quando a gente termina. Hoje de manhã não, hoje à tardezinha, lá, final de tarde, começo de noite, eu tava falando com a Rita, né? Como alguns autores conseguem isso, você fica preso àquele personagem, àquele mundo, é uma coisa meio estranha, meio louca, né? Você não conhece ninguém, isso aqui nem existe, isso aqui não existe, isso aqui é um monte de papel e letra, e a gente, na cabeça de um louco como esse, inventa uma história e a gente embarca nela. Porra, ler é tão bom, né? Enfim, ó, leiam, recomendadíssimo, ordem, tá bom? Enfim, obrigado por vocês estarem aqui. Eu cheguei a 3.000 inscritos, nem imaginava, tô super feliz. Vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, tá bom? Eu quero responder uma outra tag e vou falar sobre os 3.000, porque eu quero 3.000 inscritos, porque eu quero fazer um sorteio aí pro canal. Beleza? Obrigado, um beijão pra vocês. Quem viu o vídeo agora, seja bem-vindo. Quem já me conhece, e aí, firmeza? Se inscreve no canal, dá aquele joia. Um forte abraço, tchau, beijo, me liga do orelhão.